E a gente hoje vai falar sobre a reforma tributária, que vai ser um tema que a gente vai abordar bastante daqui para frente aqui no Nova Manhã. Hoje a gente está em contato com o deputado federal pelo PL de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que faz parte do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, que está justamente analisando a proposta de reforma tributária. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom dia, muito obrigado por estar me recebendo. Deputado, ontem o secretário extraordinário para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, o economista Bernard Api, esteve no grupo de trabalho e ele deu uma declaração que ele já vem defendendo ao longo do tempo, de que uma reforma tributária nos moldes da que está sendo estudada na Câmara tem o potencial para aumentar o produto interno bruto do Brasil em 12% ao longo de 15 anos, e isso num cenário conservador. Ele empolgou os deputados membros desse grupo de trabalho com essa declaração, deputado? Olha, essa proposta do API é uma proposta antiga, já foi debatida algumas vezes na Câmara e também no Senado. E acho que o princípio de você aumentar por produto interno bruto via tributação não existe, né? Ninguém aumenta o produto interno bruto via tributação. Muito pelo contrário. Eu acho que aqui é uma extensão, talvez, de os benefícios de talvez que a proposta possa trazer. Agora, a proposta, ela tem as mesmas resistências agora do que ela tinha há 4, 5 anos atrás e muito antes. Então, eu gostaria de ver mais novidade na proposta, mais ajuste para eliminar essas resistências que sempre existem, né? Resistências dos entes federativos, resistências também dos setores da economia que estão muito mal representados nessa proposta. É uma proposta unificadora, ela cria homogeneidade, tenta simplificar. Só que com esse intento de simplificação, homogeneização, o que acontece? Você acaba destruindo a capacidade, a sobrevivência de várias indústrias e vários serviços em vários estados. O Brasil é um país muito diversificado. Então, ela vem com um propósito diferenciado. Por isso que temos que tomar muito cuidado com essas afirmações e temos que ver ajustes no modelo inicial que foi proposto há muito tempo para que a gente possa ter mais entusiasmo. Muitos dos deputados ali que possam apoiar, eles já apoiavam antes. Mas aí tem todo um processo político, um alinhamento político, que infelizmente tinge essas decisões técnicas, esse debate técnico. Essa proposta, e é uma proposta que o próprio Bernard Api participou da elaboração, ela unifica 5 impostos, são impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, cria um imposto único, ela gira só em torno do imposto que incide sobre o consumo, não está sendo discutido agora o imposto sobre a renda, e ao unificar esses impostos, é claro que alguns setores que pagavam mais vão passar, vai unificar numa alíquota única, né? Essa que é a ideia. Então, setores que pagavam mais podem passar a pagar um pouco menos, mas setores que pagavam menos vão passar a pagar mais. Isso vai ser principalmente o caso do setor de serviços. Também alguns setores ligados ao agronegócio também. Eu acho que aí é que estão as maiores resistências, né, deputado? Exatamente. Mas vamos lembrar o seguinte: tem muitos setores da economia, muitos segmentos que são estratégicos. Por exemplo, até a questão do combustível. O Paulo Guedes até que apontou isso quando ele reduziu impostos na questão do combustível. Isso tem um efeito multiplicador no consumo. Ou seja, você baixa o imposto do combustível, você acaba barateando aquele produto e também isso tem um efeito deflacionário e fomento de atividade econômica. Então você veja que agindo estrategicamente em alguns desses setores, você consegue diminuir a inflação, ao menos tirar da equação inflacionária por questões de impostos, você pode até fomentar a economia nesse sentido. E o que o ideal aqui que ele está propondo é uma utopia. Isso não existe no mundo, nenhum país do mundo existe essa questão de alíquota única. Todos os países que adotaram esse modelo que o Bernard Api está propondo, todos os países, sem exceção, tem várias exceções, tem várias alíquotas diferenciadas, exatamente para contemplar esses diferenciais que existem em cada região do mundo. A Europa, por exemplo, tem 27 países que adotaram
esse modelo que ele está propondo. No entanto, existem 27 modelos diferentes, com alíquotas diferentes, e dentro desses países também tem as suas exceções, e é isso que a gente está querendo introjectar aqui no debate. Eu acho que, para que a gente possa ir adiante nessa conversa e ter uma proposta muito mais próxima do que seria aceitável, eu particularmente não gosto desse modelo, eu prefiro muito mais o modelo norte-americano, é muito mais simples, é muito mais direto e é muito mais voltado para o consumidor e muito mais voltado para o pequeno e médio empresário. Esse modelo do IVA que ele propõe é voltado para que o Estado possa arrecadar mais. E a gente sabe que a sanha arrecadadora está de volta, né? Estão querendo arrecadar de tudo quanto é lugar para tapar um buracão que eles mesmos criaram. Então, eu diria que o modelo que ele está propondo é mais para isso e menos do que para realmente fomentar um crescimento econômico, um dinamismo do empreendedor e também um benefício para o consumidor. Como é que é esse modelo americano que o senhor mencionou? O modelo americano, ele só tributa no consumo na ponta. Ele deixa com que ele elimina toda a cascata de impostos das indústrias, dos serviços, e só tributa no consumidor final, no estado de consumo. Só isso aí já daria um boom econômico para o Brasil. Além disso, o modelo norte-americano, ele permite que os estados possam cobrar imposto de renda. Então, uma alíquota suplementar de imposto de renda pode ser criada. E por que isso é importante? Porque se os estados hoje dependem muito do imposto de consumo, e ele é regressivo, ou seja, os mais pobres pagam mais e os mais ricos pagam menos. Ele é o contrário do que deveria ser. E você só consegue diminuir essa regressividade diminuindo a alíquota de imposto sobre consumo. Para você diminuir a alíquota de imposto de consumo, você precisa ter um balanço, né, uma contrapartida. Então, essas alíquotas de imposto de renda estadual é fundamental para você equilibrar, diminuir a alíquota de dependência do imposto de consumo e você passa a depender mais do imposto de renda. Então, esse é o modelo norte-americano. Então, ele é um modelo extremamente fácil de se conviver, não cria ônus para as indústrias, para os pequenos empresários. Então, e o consumidor sai ganhando, porque o imposto sobre consumo nos Estados Unidos é o mais baixo do mundo. É por isso que o mundo inteiro viaja para os Estados Unidos para fazer compras. Ninguém vai para um país que tem IVA para fazer compras. É tudo mais caro na Europa, é tudo mais caro no Japão, na Austrália. Todos esses países não têm modelos que o consumidor sai ganhando. Já os Estados Unidos não. É o único país em que o consumidor sai ganhando, o pequeno e médio empreendedor consegue estabelecer uma empresa de uma maneira muito rápida, não ser tributado com frequência, e não ter tributos na receita. Então é por isso que a gente tem que olhar o modelo americano, porque nós somos organizados politicamente. Em 1891 foi o início da nossa federação, nós fomos criados politicamente em torno do modelo norte-americano. Só que o nosso sistema tributário nunca seguiu o sistema norte-americano, sempre seguiu o modelo brasileiro imperial, né? Então a gente nunca descentralizou o sistema tributário. E aqui a proposta do API, ele recentraliza mais ainda o modelo tributário. Por isso que eu particularmente não acho positivo esse modelo, e a gente tem que se desvencilhar de algumas narrativas que foram criadas para que a gente possa ter um debate mais prático, né? O IVA, na minha opinião, só vai funcionar se houver 27 IVAs diferentes, se houver 27 estados fazendo as suas exceções, as suas regras, porque aí você consegue contemplar a economia e a diversidade que existe em cada um desses 27 estados. Caso contrário, se você centralizar tudo e criar tudo homogêneo, uma alíquota única, e você vai criar muito problema aí nessa transição. E vou aqui, se você me permite mais um comentário, você imagine que o Brasil já está numa instabilidade política e, claro, numa instabilidade econômica muito grande, criada por esse governo agora nos últimos 45 dias, em função de não ter disciplina fiscal e estar aqui correndo atrás do prejuízo, querendo fechar a conta de um buraco que eles vão criar no orçamento. Então, isso cria muito problema para o pequeno e médio empreendedor, até para os grandes investidores que criam e reinvestem o seu caixa para ter previsibilidade.
Então você imagine que num contexto como esse, de instabilidade econômica, agora vamos debater uma proposta de reforma tributária que vai ter que, no mínimo, 6 anos de transição, para mais de década de transição, e os pequenos e médios empresários e grandes investidores vão ter que conviver com 2 modelos tributários, já numa situação de instabilidade econômica. Eu fico perguntando quem é que vai investir num cenário como esse. É muito perigoso, por isso que a gente tem que ter um voto de sanidade aqui. Eu espero estar dando esse voto de sanidade e influenciando meus colegas deputados a fazerem o mesmo. E a gente vai ouvindo todas as tendências aqui no Nova Manhã para entender os diferentes pontos de vista a respeito da reforma tributária. A gente agradece muito pela entrevista do deputado federal do PL de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Deputado, volte sempre aqui ao Nova Manhã, contamos aqui com o seu ponto de vista também. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Bom dia.